Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você e a sua família. Nós vamos começar um tema muito sério. Não deis lugar ao diabo. Antes de você prosseguir no vídeo, peço a você que compartilhe no seu Facebook, compartilhe no WhatsApp, compartilhe na sua linha do tempo. Você tem a liberdade para colocar também no seu canal no YouTube, para que assim possamos aprender e sermos edificados pela palavra do Senhor. Efésios capítulo 4, onde nós vamos ler, e o versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Muitas pessoas, quando lêem essa passagem, ou quando ouvem essa citação, vem logo em sua memória o pensamento de que dar lugar ao diabo, ser possuído por espírito maligno, se envolver com obras de bruxarias e de feitiçarias ou coisa semelhante. É claro que não deixa de ser. Quem se envolve com bruxaria, com macumbaria, com obras que envolve idolatria, que se envolve com magia negra, essas coisas, está dando lugar ao diabo, é claro. Mas não precisamos irmos tão longe para dar lugar ao diabo. Qualquer cristão sincero, fiel a Deus, se não tomar os devidos cuidados, pode dar lugar ao diabo. É possível dar lugar ao diabo. Não é apenas um crente carnal. Não é apenas um ímpio, um desviado. Não, um crente fiel a Deus. Se ele não tomar cuidado, ele pode cair nesse precipício. É claro que quando damos lugar ao diabo, naquele momento, estamos desagradando a Deus. Mas vamos ver pela palavra no contexto de Efésios, que dar lugar ao diabo não é fazer coisas tão exuberantes, coisas tão grandiosas, negativas. Pode ser também através de coisas corriqueiras e comum pelas pessoas, certo? Aquilo que para nós não é um dos pecados ou na escala dos pecados gravíssimos. Vamos ver então Efésios 4, versículo 25. O contexto, que é o que vem antes e o depois, você vai perceber que dá lugar ao diabo. O contexto por si só já diz: pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Não se ponha o sol sobre, irai-vos, vou repetir, pelo que deixai a mentira e falai a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequei. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você percebe que o apóstolo Paulo está falando palavra dirigida para conhecedores da palavra, conhecedores do evangelho, pessoas crentes, seguidora do cristianismo, pessoas que têm noção do que é fazer a vontade de Deus. Então ele começa dizendo, para não mentir. Mentir é considerado obra da carne. Mas por que quando fala que nós, fazendo as obras da carne, que damos lugar ao diabo? Por exemplo, nós temos o espírito humano, que é através dele que temos comunhão com Deus. Quando ele volta para a adoração, está agradando a Deus, está dando lugar a Deus. Quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você guarda os mandamentos, os princípios bíblicos, essa é uma atitude que parte do seu espírito, querendo fazer a vontade de Deus.
Então você está dando, nós estaremos dando lugar a Deus. Por outro lado, quando deixamos de fazer essas coisas e vamos viver segundo as obras da carne, estamos dando lugar ao diabo, porque o diabo se agrada dessas coisas. Orar, ler a Bíblia, jejuar, fazer o bem às pessoas, essas atitudes espirituais, estamos dando lugar a Deus, agradando a Deus. Quando fazemos obras da carne, estamos dando lugar ao diabo. Você lembra do caso de Ananias e Safira? Que eles vendeu a herança pelo valor e combinaram em falar para o apóstolo Pedro um outro valor. O dinheiro era deles, não era dízimo, não era oferta, ele não tinha obrigação de dar para ninguém, era dinheiro deles. Não teria nenhum problema se eles não dessem nem um centavo para Pedro, nem para a obra missionária, não teria nenhum problema aquele dinheiro, não. Entretanto, para levar uma boa fama, pois naquele período muita gente estava fazendo isso, queria levar o nome de generoso, então disse que estava dando dinheiro de toda a verdade, na verdade estava dando parte. Se ele falasse que estava dando parte e não mentisse, não teria nenhum problema. Pedro, eu trouxe aqui apenas a parte. Não tem nenhum problema, não tem nenhuma infidelidade nisso. A questão é mentir. Aí o que é que Pedro diz? Por que deixastes Satanás colocar isso no seu coração, Ananias? Para mentir contra o Espírito Santo. Pedro diz, você mentiu contra Deus e não contra mim. Mas por quê? Não era com Pedro que Ananias estava falando, levando dinheiro, mas Pedro estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. E sendo uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo, naquele aspecto, quando alguém se levanta para fazer o bem, é como que estivesse fazendo para Deus. E quando é para fazer o mal, é como que estivesse fazendo contra Deus também. Lembra de Saulo? A Bíblia nos diz que ele, ainda furioso contra os cristãos, se levantou contra, estava indo perseguir. De repente ele vê uma luz muito forte e ouve uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegue? E este caiu. E Jesus disse para ele, duro é para ti. Ou seja, antes disse assim, olha, por que, Saulo, você me persegue? Não estava indo perseguir, não era a igreja? Mas a igreja estava conduzida pelo próprio Cristo. Quem se levantar contra a obra de Deus é contra o próprio Deus. E nós fazemos parte da obra de Deus. Quando estamos dentro da direção de Deus e alguém se levanta contra, é contra o próprio Deus. A Bíblia nos diz que aquele que dá um copo com água a um profeta recebe galardão de profeta, mesmo não sendo profeta. Por causa do que este profeta está fazendo, não é pela sua própria vontade. Jesus disse que aquele que rejeitasse ele, rejeitaria aquele que enviou. Então, quando Ananias e Safira mente falando com Pedro, e Pedro está na direção de Deus, é contra o próprio Deus que Ananias e Safira estavam mentindo. Mas aí, Pedro diz, por que é que você, deu lugar ao diabo? Então, o que acontece? Você percebe que ele, ao mentir, que é uma obra da carne, nessa prática, quando ele faz isso, estava dando lugar ao diabo. Então você, quando nós mentimos um contra o outro, estamos dando lugar ao diabo. Muitas vezes nós damos lugar ao diabo e achamos que simplesmente é uma coisa natural, comum do dia a dia. Viver segundo a obra da carne não pode agradar a Deus. Por quê? Porque é contra Deus as obras da carne. E aí estamos agradando alguém. Tem dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. Todas as vezes que estamos entristecendo a Deus, estamos alegrando o outro, que quer ser um competidor com Deus. Ainda o contexto diz assim, irai, você irá é normal. Quem é que não se ira? Mas quando nós se põe a ira, deixa o sol se pôr sobre a nossa ira, deixa a ira para o dia de amanhã, estamos guardando rancor. Quando nós pecamos, quando iramos, a ira vem, mas o que você faz neste momento? Quando alguém não vigia e fala coisa que não deve, vai lá e mata, e vai lá e trai, e maltrata, no momento de ira está dando lugar ao diabo. Ainda o versículo 28, aquele que furtava não furte mais. Olha,
Quem é que fica alegre com o furto? O diabo. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. É interessante aqui que o trabalhar não é apenas uma ideia de adquirir bens para si próprio. A vontade de Deus é que quando nós trabalhamos, pensamos também nisto, em ajudar os necessitados que não têm condições de se manter ou até mesmo de trabalhar. E quem faz o contrário está dando lugar ao diabo. O versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra suja, palavra imunda, palavra imoral, como por exemplo os palavrões que nós ouvimos às vezes, até mesmo alguns cristãos, ou que tem o nome de cristão, viciado nesses palavrões que dá vontade de tampar os nossos ouvidos. Quando a pessoa faz isso, essa obra da carne, ela está dando lugar ao diabo. Mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Aí o que acontece? Quando a gente faz essas coisas, que é dar lugar ao diabo, o que é que acontece em seguida? O versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O que dá a entender no contexto é que essas coisas, obras da carne, que qualquer um de nós, se não vigiarmos, podemos cometer, fazendo isso é dar lugar ao diabo, e quando damos lugar ao diabo, entristecemos ao Espírito Santo, porque ele habita em nós. Jesus é o dono da nossa vida, e aí quando nós agimos segundo a carne, estamos sendo o próprio árbitro da nossa vida. Em Romanos diz, vós não estáis na carne, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 7, 8, 9, transmite essa ideia. Vós não estáis na carne, versículo 9 do capítulo 8, mas no Espírito. Se é que o Espírito, letra maiúscula, habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quando a Bíblia diz que esse tal não é dele, está dizendo esse tal é do maligno. Porque nós somos filhos de Deus por adoção. Mas como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Através da minha postura diante de Deus e das pessoas, com base na palavra de Deus. Quando eu, conhecendo a verdade ou não, pratico as obras da carne, estou praticando o velho eu. Isso quer dizer que eu não nasci de novo. Se eu não nasci de novo, estou no velho homem, e no velho homem eu estou sendo conduzido por Satanás. Como diz a Bíblia, o mundo jaz no maligno. Um homem segundo a carne, o Espírito de Deus não dirige ele. Ele é dirigido pelo próprio ego, dirigido por si mesmo e conduzido também pelas influências de Satanás que levam o ser humano a cometer delitos desastrosos. Então, você lembra de Davi, como a Bíblia nos diz, que Davi foi incitado por Satanás para enumerar o povo. E Deus ficou muito irado com isso e teve castigo para o povo por causa dessa prática de Davi. O que acontece então? Davi, o rei Davi, naquele momento, deu lugar ao diabo. A gente percebe a postura de Saul, que a princípio foi mudado em outro homem pelo Espírito de Deus que veio sobre ele, mas lá na frente ele começou a fazer as obras da carne, a rebelião. Logo veio sobre ele um espírito com a permissão de Deus que apoderava da vida de Saul. Este rei que antes profetizava pelo Espírito de Deus, agora profetizava em casa pelos espírito maligno. Começou a desobedecer, dar lugar ao diabo. Então, quando você trai a sua esposa, está dando lugar ao diabo. Você que é esposa, quando é insubmissa ao seu marido, está dando lugar ao diabo. Quando você desobedece o seu patrão na empresa, porque a Bíblia fala sobre isso, como devemos ser com nossos patrões, com os senhores, estamos dando lugar ao diabo.
A Bíblia chega a dizer que quando o marido e a mulher, eles não estão agindo, estão vivendo um envolvimento com sabedoria, que as orações deles nem são aceitas. Diz que as orações são impedidas. Impedida por quem, meu irmão? Então, assim, dar lugar ao diabo é muito fácil, desde que não vigiemos. Não pense você que é só o mundo, que é só um crente muito rebeldão, um crente muito carnudão que dá lugar ao diabo. Qualquer cristão que não vigiar. Lembre-se bem, leia em Gálatas capítulo 5, quando fala das obras da carne, a partir do verso 18 a seguir, quando fala sobre as obras da carne, e você entenderá que quando estamos fazendo as obras da carne, estamos dando lugar ao diabo. A Bíblia nos diz que aquele que pratica as obras da carne, que vive segundo as obras da carne, diz que o tal não herdará. Existe só os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não existe o filho de outro alguém. Então, se segundo as obras da carne não entra no reino de Deus, vai entrar para onde? Para as trevas. Só existe dois caminhos: o caminho estreito e o caminho largo. Qual o caminho que estamos trilhando? Então percebemos que ser cristão é mais sério do que muitas vezes nós pensamos. Dá lugar a Deus, seja cheio do Espírito, lendo a sua palavra, se consagrando, obedecendo os seus líderes, honrando o seu pai. Você que é filho, quando você desonra o seu pai, desobedece ao pai, Deus é que deixou a ordem. Você está resistindo o próprio Deus quando desobedece ao pai. Logo, a quem você está dando lugar? Ao diabo. Por isso que a pessoa rebelde sempre se dá mal. Já viu aqueles filhos que sempre faz contrário ao que o pai fala, que o pai orienta, inclusive pai descrente? Mesmo sendo descrente, o pai é uma autoridade dentro da casa dele, mesmo que o mesmo ainda não seja um filho de Deus, mas ele na sua casa é uma autoridade. Os filhos que desobedecem os seus pais naquilo que deve obedecer, eles estão plantando uma semente muito ruim e provavelmente vai colher no dia de amanhã. Plante coisa boa, fazendo coisas boas, adore a Deus, busque a presença de Deus, dê lugar ao Espírito de Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de nós. Amém? Deus abençoe.